Irmãos queridos, abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 5. Irmãos queridos, muitas vezes nós temos sido equivocados. Não são poucas as vezes que imaginamos que são os nossos pés que nos trouxeram para este ajuntamento solene, sagrado. Mas não foi. Foi ação gentil, suave, doce, imperceptível da pessoa incógnita da Trindade, a pessoa do Espírito Santo de Deus, que agindo nas entranhas de nossa vida, superou a nossa rebelião, porque nós somos rebeldes contra Deus. Superando a nossa rebelião, aprumou os nossos passos e nos trouxe para este momento solene de adoração nesta assembleia sagrada que se reúne no nome do Altíssimo. Tudo o que nós estamos fazendo na noite deste dia, e que Deus porventura venha aceitar, Ele só aceita porque antes Ele nos deu. Não podemos oferecer nada das nossas próprias mãos. Das nossas próprias mãos, Deus assopra, Ele não quer. Mas nós oferecemos aquilo que Ele nos dá. E aquilo que Ele nos dá, Ele é como que obrigado a aceitar. Porque o culto que nós prestamos a Deus é Cristo. E na noite deste dia, nós nem sequer sabemos muito bem a respeito deste mistério, mas Cristo está aqui conosco. Ele passeia no meio da congregação. Ele canta os louvores a seu Pai, através da nossa própria boca. As nossas orações, o Espírito Santo de Deus, que sabe que nós não sabemos orar como convém, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos. A proclamação da palavra de Deus, na noite deste dia, nós imaginávamos que era este servo que iria, porventura, trazer, mas não é. A proclamação da palavra de Deus na noite deste dia é o próprio Senhor Jesus Cristo que irá nos trazer, é a sua voz que nós haveremos de ouvi-la. E Ele haverá de falar ao nosso coração de tal forma que, nos trazendo aqui, Ele nos trouxe para ouvirmos um recado do seu poder e do seu amor. Na noite deste dia, certamente, Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, haverá de nos purificar. Ele haverá de nos lavar. Porque a palavra de Deus é como água que nos lava. E se porventura Deus conceder que este servo seja fiel à sua palavra, esta palavra como água haverá de nos lavar. Estamos, meus irmãos, diante de realidades espirituais que, por causa da nossa pequenez, por causa do nosso pecado, por causa da nossa fraqueza, nós nem sabemos tudo o que está envolvido neste momento. O texto que está diante de nós, no capítulo de número 5 do livro do profeta Isaías, é um cântico. Mas é um cântico triste, é um cântico fúnebre,
é um requiem. As pessoas da Trindade estão envolvidas neste cântico. É Deus o Pai cantando para Deus o Filho, a respeito de algo que é análogo àquilo que ele faz no meio do seu povo, e compara o seu povo como uma vinha plantada num outeiro fertilíssimo. E esta vinha, a vinha deleitosa do Senhor, que deveria dar frutos bons, uvas boas, qual o quê? Deu uvas amargas, que não serviam nem sequer para vinagre. Ouça o texto. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Um cântico triste, fúnebre, falando a respeito da obra do Senhor na plantação desta vinha, que é a casa de Israel, os moradores de Jerusalém, que na verdade são uma igreja e ao mesmo tempo uma nação. E esta igreja, que é uma nação, na verdade se comporta de forma oposta ao propósito de Deus. Do versículo de número 8 em diante, aí depois que o nosso irmão filmar a nossa igreja, eu vou pedir para que a gente preste um pouco mais de atenção. Do versículo de número 8 em diante, você encontra os ais, as maldições. Todas as vezes que aparece um negrito, é uma maldição diferente. Versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Em outras palavras, o pecado do materialismo desenfreado é juntar em caixas 51 milhões. E a gente fica pensando como é que este idiota
vai gastar tanto dinheiro? E nós imaginamos, meus irmãos, que quanto mais a gente tem, mais gozo haverá de produzir o nosso coração. O versículo de número 11, o outro ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta, liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo. Prazeres desenfreados. É a tentativa de colocar no lugar de Deus alguma coisa que porventura possa preencher o coração. Reflete muito bem a vida, por exemplo, de Salomão. Salomão colocou no lugar de Deus uma série de coisas, na tentativa de que estas coisas pudessem dar sentido à sua existência. Mas no final da vida dele, ele diz assim: vaidade das vaidades, futilidade das futilidades, vazio dos vazios, tudo é vaidade. Salomão tentou colocar, por exemplo, o senso do belo, as riquezas, e Salomão era um dos homens mais charmosos de todos os tempos. A rainha de Sabá ficou apaixonada por ele, pela beleza de Salomão, pela forma como ele se vestia, pela sua riqueza. No final da vida dele, ele disse assim: tudo é como correr atrás do vento. Salomão tentou colocar na sua vida prazeres sexuais. Ele tinha nada mais, nada menos do que 700 mulheres, 300 concubinas. Ele era um atleta sexual. No final da vida dele, disse assim: entre todas as mulheres, nenhuma. Por que será? É porque Salomão, na verdade, tentou tirar das mulheres o prazer meramente físico, do calor do corpo. Salomão tentou colocar na sua mente, por exemplo, prazer intelectual, diplomas, mestrados, doutorados. Era um homem extremamente estudioso, pesquisou sobre a botânica, pesquisou sobre as estrelas nos céus. E aí ele escreve no livro de Eclesiastes um versículo que os meus filhos, quando eram adolescentes, amavam: o muito estudar é canseira e enfado da carne. Coloque tudo, absolutamente tudo na sua vida no lugar de Deus, e você chegará à mesma conclusão. O versículo de número 18, que é um outro ai, nos apresenta uma outra maldição. É esta substituição de Deus por outras coisas. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como com tirantes de carro. Em outras palavras, são aquelas pessoas que pecam, que vivem uma vida podre e inútil e se vangloriam. São aqueles que são assumidos. São essas passeatas gays que nós vemos por aí afora. Há cerca de 10 anos atrás, a primeira passeata gay que aconteceu na cidade de São Paulo não tinha mais do que 100 pessoas.
A última passeata gay, 3 milhões de pessoas, encabeçadas pelo governador, pessoas que andaram nuas nesta passeata, cobrindo a sua genitália com a cruz. O versículo seguinte, meus irmãos, me causa medo. Eu fico apavorado com este versículo, porque diz assim: e dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que o vejamos. Em outras palavras, ó Deus, não estás contente? Então venha, interfira, põe a mão sobre nós, nós o desafiamos. É um desafio blasfemo. Vivem, na verdade, na presença de Deus e sabem que estão vivendo em pecado afrontoso contra Deus, mas o fazem de forma afrontosa e blasfema. Não tem medo de Deus, não possuem o temor de Deus no seu coração. O versículo de número 20, outro pecado, outra maldição. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Em outras palavras, uma inversão total de valores. Nós estamos vivendo nestes dias, meus irmãos. O Ministério da Educação e Cultura está aprovando hoje uma lei a respeito da sexualidade dos nossos filhos. As autoridades brasileiras estão afirmando que o menino não pode reconhecer que é menino, ele tem que escolher a sua sexualidade. Ser gay, ser homossexual, ser lésbica nos nossos dias parece uma coisa muito charmosa. O gay é descolado, parece ser uma pessoa mais inteligente, e os meninos vão aprendendo a falar fino, porque eu sou daquela época em que os meus pais chegavam para mim, quando eu estava falando fino, eles diziam assim: fala grosso, menino. Estamos vivendo, meus irmãos, uma inversão total de valores. O versículo seguinte, que diz, o versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conselho. Em outras palavras, é aquele seu professor lá na sua universidade que afirma que Deus não existe, que nós somos produto do acaso. Você é filho de uma ameba, seu pai é um macaco. E quando você diz, não, eu creio no livro do Gênesis, na criação de todas as coisas feitas pelo Criador, você será alvo de chacota lá na sua escola. O versículo seguinte fala a respeito dos juízes desta terra. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Em outras palavras, a gente morre de medo cair nas mãos dos juízes desta terra, comprados, subornados.
E os poderes, meus irmãos, deste país, são poderes, cada um deles, legislativo, executivo, judiciário, notícias constantes do Jornal Nacional, dá a impressão de que nós estamos lendo o Jornal Nacional, no capítulo de número 5 do livro do profeta Isaías. Mas Deus está dizendo: ai! Ai! Neste contexto, meus irmãos, funesto, depravado, nesta situação aonde corremos o risco de vermos a inversão dos valores, inclusive dentro da nossa própria casa. Nós temos medo de mandar os nossos filhos para a escola, porque os professores estão sendo ensinados a orientar os nossos filhos à manipulação genital. Neste contexto, o capítulo de número 6. No ano da morte do rei Uzias, a situação é caótica. Não há rei mais no trono. Uzias é parte do esquema. Porque Uzias foi um rei que, na verdade, foi extremamente benquisto. Sabe por quê? Porque era um rei que promovia circo e pão. Amavam o rei Uzias. Era um período de prosperidade. Não importa propriamente a situação moral, a decadência ética, espiritual, não! Desde que haja prosperidade. E meus irmãos, inclusive o templo, inclusive os meios religiosos e espirituais daquela época, promoviam exatamente isto. Era a teologia da prosperidade, era a teologia do pare de sofrer, era a teologia da cura miraculosa, era a teologia da bênção. Mas não era a teologia que promovia um encontro com o abençoador. No ano da morte do rei Uzias, Isaías vai ao templo. E meus irmãos, na noite deste dia, como que, tal qual o profeta Isaías, o Espírito Santo de Deus nos trouxe também para o templo. E aqui está sendo descortinada uma realidade que na rua você não percebe. Você não encontrará esta realidade na Câmara dos Vereadores. Você não haverá de perceber esta realidade na prefeitura desta cidade, nem na delegacia, nem no fórum desta cidade. Essa realidade é para aquele que vem para o templo e de repente as cortinas se abrem e nós somos levados a uma dimensão espiritual, invisível, misteriosa, mas a realidade, no ano da morte do rei Uzias, chocante. Era aquilo que Isaías não esperava, porque no ano da morte do rei Uzias, ele viu, tal como nós estamos vendo aqui, numa percepção espiritual, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Meus irmãos, quando olhamos para a história recente do país,
Nós imaginamos que Deus tenha sido destronado, que estes afrontosos puxaram a Deus do trono e arrancaram a Deus do trono. E imaginamos que Deus está encurralado. Temos a impressão de que Deus é inativo, que Deus não pode mais, que a situação é uma situação que ultrapassou os limites do poder de Deus. Deus está amedrontado. Mas, meus irmãos, na noite deste dia, Deus nos trouxe aqui para que nós pudéssemos ver em visão também. Ele continua assentado sobre um alto e sublime trono. Não nos aproximemos pachorrentamente. Não nos aproximemos como se estivéssemos muito confortáveis, porque não há lugar para nós neste templo. Veja só, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Em outras palavras, não há lugar para mim aqui não. Não há lugar para você aqui não. As abas, a orla, enchem o templo. Meus irmãos, como estamos equivocados. Nós chegamos assim muito pachorrentamente, entramos como se estivéssemos fazendo um grande favor para Deus. Não, 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 1000 vezes não. Falta no culto que temos prestado a Deus ultimamente este senso de maravilhamento. Deixamos de estar estupefatos, maravilhados, atônitos. Alguns anos atrás, na nossa igreja lá em Belo Horizonte, resolvemos passar um produto no chão da igreja, nos tacos da igreja, e o zelador da igreja então levantou todos os bancos, deixou todos os bancos assim de pé, nas paredes e tal, e aí então não tinha possibilidade de olhar por debaixo do banco. Eu fiquei assim, impressionado, como debaixo dos bancos lá da igreja onde eu era pastor, era colorido. Talvez você não passe a mão debaixo do banco não, porque você vai perceber. As pessoas chupam chicletes e grudam lixo. Nojento. Porque nós perdemos este senso da grandeza do poder de Deus. Este ambiente, meus irmãos, não é um ambiente para nós. Este é um ambiente para os serafins. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. São 6 asas. Eles estão na presença de Deus, seres angelicais, e eles voam na presença de Deus, mas antes de voar, 2 asas eles cobrem o rosto, 2 asas eles cobrem os pés, porque eles não podem ver a glória de Deus. Ninguém pode ver a glória de Deus. A exuberância, o fulgor, o brilho, a excelsitude de Deus, ninguém pode ver. Com 2 cobrem os pés, porque o lugar onde eles estão é terra, é lugar santo. Nós estamos diante do santo.
e com duas eles voam. Na verdade, a palavra aí não é voar, a palavra é pairar. Eles são como helicópteros espirituais, como beija-flores espirituais. Eles estão assim, zzz, na presença de Deus, e Deus diz assim, vá, e ele vai. Ele diz, vem, e ele vem. Mas aqui se mostra a prioridade é a adoração. A coisa secundária é o serviço. A igreja não existe prioritariamente para servir a comunidade. A igreja existe prioritariamente para adorar a Deus. A adoração é prioritária. Então os serafins estão ali, naquele ambiente espiritual, celestial, de gravidade, de maravilhamento. Todos estão estupefatos, e um diz para o outro, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E alguns dizem que aqui está, na verdade, uma representação da Trindade. Santo, santo, santo. Eu acho que não. Eu fico perguntando para mim mesmo, por que será que os serafins não mudam de assunto? Porque eles poderiam dizer assim, santo, e outro falando a respeito de um outro atributo de Deus, poderiam dizer justo, e o outro diz sábio. Não, eles não fazem isto, eles repetem o mesmo atributo. Você sabe por quê? É porque nem mesmo os serafins conseguem abarcar tudo o que significa a santidade de Deus. Deus é mais santo do que todas as nossas definições. Na verdade, meus irmãos, a grande maioria dos atributos, aquilo que Deus é no seu ser, nós o proferimos pela negativa. Sabe por quê? Porque nós não sabemos proferir pela positiva. Nós dizemos, Deus é infinito, ou melhor, não finito. Sabe por quê? Porque nós não entendemos a grandeza de Deus. Deus não pode ser abarcado pelas nossas definições. De repente, meus irmãos, o limiar, o chão, se move. Eu entendo, meus irmãos, que os acontecimentos, os fenômenos da natureza, os quais a gente não pode controlar, é pura e simplesmente para que a gente tenha uma leve ideia do que é o poder de Deus. Terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões. Daqui a alguns dias eu estarei no México. E alguém me perguntou, para onde o senhor vai, reverendo? Eu falei assim, eu vou para o sul do México, longe do que aconteceu agora recentemente com os terremotos ali na cidade do México. Pessoas e mais pessoas esmagadas pelos prédios que esboroaram. Mas você sabe de uma coisa? Alguém me perguntou, para onde você vai, reverendo? Eu falei assim, eu vou para o sul do México. Eu saio dos terremotos e vou para onde? Para os vulcões. Quem é que conseguiu descobrir um guarda-chuva de alumínio para controlar as lavas do vulcão? Já encontrou um idiota que tenta descobrir alguma coisa para se proteger das lavas do vulcão? Meus irmãos, não podemos nos proteger de Deus, não podemos fugir de Deus. Se subo ao céu, Ele está lá. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá também.
Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a mão de Deus haverá de me guiar. Para onde fugirei de Deus? Meus irmãos, não podemos fugir de Deus. É a coisa mais idiota, mais tola, mais tonta, a tentativa de fugir de Deus. É por isso que a coisa mais sábia é fugir sim, mas fugir para Deus. E aí então, diante de tanta glória, diante de tanto esplendor, o infinitamente grande para o infinitamente pequeno. Então, disse eu, ai de mim, estou perdido. Em outras palavras, eu estou voltando aos elementos. Pó, pó, terra, terra, cinza a cinza, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em outras palavras, se eu vi a Deus, Deus me viu. E se eu vi a Deus, eu vi santidade. E se Deus me viu, ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros e a boca fala daquilo que o coração está cheio. Deus viu em mim pecado. Estamos expostos, meus irmãos. Então algo impressionante acontece. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. A brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Meus irmãos, neste ambiente de culto nós estamos experimentando uma diversidade de atmosferas. Não só o fato de estarmos estupefatos, maravilhados diante da excelsitude de Deus, da grandeza de Deus, mas também aterrados por sabermos quem nós somos. E este ambiente, meus irmãos, é um ambiente de profunda tristeza. Culto não é só glória, glória, não. Levantar as mãos, exultar, não. É quando nós como que caímos como mortos. Eu li algum tempo atrás um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. E aí o autor dizia o seguinte, que ele recebia a presença de Jesus, a visita de Jesus, todos os dias, no banheiro da sua casa, enquanto ele estava fazendo a barba. John MacArthur conversou com esse autor e perguntou: quando Jesus entra no seu banheiro e você faz a barba, você continua fazendo a barba? Meus irmãos, nós estamos tratando levianamente as coisas espirituais. Porque os profetas do Antigo Testamento, quando tiveram uma visão da glória de Deus, do Cristo pré-encarnado, eles caíram como mortos. Quando João, na ilha de Pátimos, teve uma visão da glória do Cristo ressurreto, ele caiu como morto. Jesus pôs a mão nele e disse assim: não temas. Eu sou professor, fui professor durante muitos anos de teologia sistemática no seminário em Belo Horizonte, e de vez em quando ouvia dos alunos piadas
com palavras santas, sagradas, usando o nome de Jesus. Eram muito engraçadinhos. E eu sempre dizia para os meus alunos: cuidado com a familiaridade fácil com o sagrado. Aqui, meus irmãos, nós temos uma realidade espiritual. Não temos mais altar. O altar acabou. O altar era lugar de sacrifício. E é interessante, todas as vezes que você entra numa igreja e percebe a mobília da igreja, você percebe a identidade daquela igreja. Você sabe qual é a teologia que aquela igreja abraça. Se tiraram o púlpito, então o lugar aqui na frente vira um palco. E então você vai ter um show. Se tiraram a mesa e colocaram um altar, então vai ter sacrifício, o sacrifício da missa. Existem 3 mobílias que devem caracterizar o ambiente de uma igreja bíblica: o púlpito, a mesa, e há um móvel aqui que está faltando: a pia batismal. Os móveis identificam, meus irmãos, o lugar aonde nós estamos agregados. Não tenha dúvida, para batismo não pode ser uma tigela. Irmãos queridos, o altar foi substituído, sabe por quê? Porque o sacrifício foi feito de uma vez por todas. Não há mais sacrifício. A mesa para uma refeição sagrada, uma ceia santa. E foi feito o sacrifício, substituindo todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento. Nenhum deles perdoou pecados. Os sacerdotes, na verdade, se frustraram, porque nenhum perdoou pecados. O apóstolo Paulo diz que aqueles sacrifícios do Antigo Testamento suspenderam a punição. Até que João Batista viu o Senhor Jesus Cristo vindo nas barrancas, em direção às barrancas do Rio Jordão, e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ah, meus irmãos, na medida em que confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, por causa de um sacrifício perfeito, cabal, feito em nosso lugar. Para aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. O Senhor Jesus Cristo levou sobre si a nossa condenação. Ele morreu substitutivamente. Na verdade, ele não foi maculado pelo pecado. Ele não foi atingido pelo pecado de tal forma a se tornar pecador. Ele se fez pecado por nós representativamente. Da mesma forma, Deus não nos fez justos, Ele nos declarou justos. A justiça que Deus, na verdade, imputa sobre nós, não infunde em nós. Nós não somos justos. Quem é justo é Cristo. E aos olhos de Deus, a justiça de Cristo é contada em nosso lugar. Os nossos pecados, todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, estão perdoados, como se nós nunca tivéssemos cometido pecado algum. Quer
algo mais maravilhoso do que isto? Até aqui, meus irmãos, é visão. Daqui para frente é fala. É Deus falando. Então ele ouve. Então, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu já tenho ouvido muitos sermões sobre esse texto. Aí quando chega nessa hora, os pastores dizem o seguinte, que Deus pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Isaías se apruma, quase que bate continência e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Duvido. Isaías está aterrado. Ele olha para o templo, não vê ninguém. Ele está diante da glória, do brilho, do fulgor de Deus. Ele está aterrado. Então, provavelmente, ele deve ter dito assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus diz: vai e dize a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Reverendos, vocês já imaginaram uma vocação dessa? Eu digo com toda a honestidade do meu coração, eu não queria uma vocação desta. Isaías fica pura e simplesmente apavorado. Então disse eu: até quando, Senhor? E as palavras ainda são mais contundentes. Ele diz, é Deus dizendo: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Irmãos, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Salvação não é negócio da igreja. Salvação não é manipulação de pastor. Salvação não é alguma coisa que você decide. Não. Porque existem muitos pastores que aprenderam a manipular auditório. Já viu aquele que faz aquele sermão aguado? Então, depois de contar diversas historinhas e emocionou todo mundo, então ele diz assim: agora eu convido a você para fazer a oração do arrependido. Você agora tome a decisão. Já ouviu? Fecha os olhos. Eu faço a oração e você repete. E aí ele faz a oração. E o incauto lá com os olhos fechados repete. Aí ele diz o seguinte: eu sei que algumas pessoas aqui fizeram a oração. Ninguém viu. Isso é uma coisa sua com Deus. Mas eu quero convidar a você que fez esta oração agora, levante a sua mão.
Já viu isso? Aí ele levanta a mão, ninguém viu, mas ele vai ver agora. Mas ele está pura e simplesmente pondo o peixe dentro da rede, enleando a pessoa, de tal maneira que agora ele, vendo a pessoa com a mão levantada, a pessoa agora praticamente está fisgada. E aí ele diz assim: você que levantou a sua mão, ninguém ia ver, mas agora você levantou a sua mão, venha para frente. Isso é um embuste, meus irmãos. Me mostre nas Escrituras aonde existe isto. Finney, o herege dos séculos passados, é que inventou esta heresia. Aquela ideia de que Cristo completou uma obra perfeita e cabal. Agora, Ele vai dar a você o direito de escolher ou não. Algum tempo atrás eu convidei, assim, sem saber direito, convidei um pastor amigo meu, uma grande estrela da Igreja Presbiteriana do Brasil, para pregar lá na nossa igreja. E ele fez um sermão, e de repente no sermão ele disse assim: Deus pode tudo, Deus só não pode ir contra a nossa vontade. Eu falei assim: estou perdido. Como é que eu faço agora? Terminou o sermão do homem, eu fui lá para frente e fiz uma oração. E eu disse na minha oração: ó Deus, se tu não podes ir contra a nossa vontade, então a nossa vontade, que é escravizada ao pecado, nós estamos irremediavelmente perdidos. Porque se depende de mim escolher-te, eu jamais escolheria a ti. Ó Deus, então, se tu não podes ir contra a minha vontade, arranca a minha vontade e põe uma outra vontade dentro de mim. Eu fui para a porta da igreja, e aí uma senhora velhinha, amiga minha, me abraçou, aquele abraço gostoso, e ela disse no meu ouvido assim, cochichando comigo, ela falou assim: pastor, o senhor destruiu o sermão do seu colega numa oração. Irmãos, não há salvação por decisão. Antes da conversão, a regeneração. A regeneração. A regeneração, queridos, eu e você somos passivos. Antes de eu poder dizer sim, eu quero, sim, eu vejo, sim, eu desejo, Deus tem que abrir os meus olhos que eram cegos. Deus tem que me dar vida porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Deus tem que promover, através da ação do Espírito Santo, a regeneração. E todo aquele por quem Cristo morreu, haverá de ser regenerado. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E na noite deste dia ouvimos a palavra de Deus, e esta palavra jamais voltará para Deus sem cumprir o que lhe apraz. É como terebinto, veja o texto. É como carvalho, depois de arrancados, fica o toco, e do toco a santa semente. Jesus Cristo morreu, e a morte de Jesus produziu uma obra eficaz. Ele morreu para tornar certa a salvação. Tive o privilégio de ir a Singapura. E em Singapura eu me encontrei com o neto
de Hudson Taylor. Hudson Taylor foi o pai das missões modernas. Saiu da Europa e dedicou a sua vida no continente chinês, o continente amarelo. Ele virou um chinês, deixou barba comprida assim, se vestia como chinês, punha chapéu como chinês, dedicou a sua vida. Chineses e mais chineses se converteram. Vários outros missionários saíram da Inglaterra, da Escócia, da Irlanda, do país de Gales e foram para a China. No período de Chiang Kai-shek, que foi primeiro-ministro e também presidente da China, houve uma grande liberdade religiosa. Chiang Kai-shek era presbiteriano. Até que se levantou a Revolução Comunista na China. E se tornou, na verdade, um déspota, um homem nojento. Mao Tse-tung era o homem de dentes podres. O maior holocausto da história da humanidade, Mao Tse-tung promoveu. Cerca de 70 milhões de chineses foram trucidados pela Revolução Comunista, pela desgraça do comunismo. Ele mandou expulsar todos os missionários. Ele matou todos os pastores evangélicos. E imaginava-se então que ele tinha conseguido varrer do solo chinês a igreja evangélica. Até que recentemente, através do irmão André, começaram incursões no solo chinês, levando Bíblias para os crentes na China. E hoje se sabe, a maior igreja evangélica do mundo está na China. Sabe por quê, meus irmãos? Porque esta obra não é uma obra de voluntariedade, e por esta razão ninguém consegue manipular o progresso do Evangelho e nem barrar. Até que um dia decidem fazer uma usina hidrelétrica nesta cidade, e de repente alguns evangélicos, por causa das suas profissões, vieram para cá e se reuniram num pequeno grupo, chamaram um pastor, e hoje os evangélicos desta cidade são contados aos milhares, porque ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o avanço do Evangelho. Meus irmãos, quando olhamos para a nossa pátria, a gente pensa que Deus está encurralado. Perdemos as nossas esperanças. Autoridades civis, autoridades jurídicas, autoridades legislativas, agora recebem, na verdade, a palavra dos militares, dizendo que os militares vão se levantar para trazer de volta a justiça em nosso país. A corrupção precisa ser debelada. Dá-se a impressão de que tudo foi por água abaixo. Mas, meus irmãos, Deus está no controle. E o Evangelho continua sendo pregado. Mesmo que houvesse perseguição aqui, o Evangelho continuaria sendo pregado. E os eleitos continuariam sendo levantados até o dia bendito da glória do Senhor. Quem Deus haverá de usar
neste contexto caótico no qual nós estamos vivendo, Deus haverá de usar aquele que tem uma visão de Deus.